O empréstimo consignado do Auxílio Brasil teve lá suas regras alteradas, hein? A ideia básica aí é evitar que o dinheiro do cidadão, que está passando dificuldade, que está precisando do auxílio, a ideia é evitar que essa grana dessa pessoa vá parar inteirinha na mão de um banqueiro. Mas será que as medidas que o governo está tomando são suficientes? Essa é a discussão que a gente vai ter aqui. Empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Isso é uma doideira, né? Porque você tem um empréstimo caro em cima de um dinheiro que o banco tem total, absoluta certeza de que vai resolver, ou de que vai receber, perdão, né? Então, assim, não tem risco envolvido e o banco está sendo pago, e muito bem pago, para assumir risco nenhum. O sujeito que está pegando empréstimo, por outro lado, está acumulando uma dívida perigosíssima para ele no futuro muito próximo, né? E isso tudo aconteceu justamente na véspera da eleição do Bolsonaro, né? E muita gente, aí vem uma maldade junto com a outra, né? Foi enganada. Pode pegar isso aí que o governo vai bancar depois. O Bolsonaro sendo reeleito, isso estava nos grupos bolsonaristas, tá? Pode pegar o empréstimo consignado, porque o Bolsonaro sendo reeleito, ele anula a tua dívida lá, você vai ficar com a grana. Você está entendendo? Isso na véspera da eleição. Que efeito eleitoral isso tem, né? Esse é um problema. O outro é realmente tirar o dinheiro das mãos das pessoas, né? E colocá-las numa situação assim delicada financeiramente em função do plano político de alguém. O UOL trouxe com exclusividade ontem em relação ao crédito consignado. Põe aqui na tela, por favor. Eduardo Moreira, citando o UOL. Olha só, exclusivo. Eles deram ontem à noite. Consignado do Auxílio Brasil, que é aquele que a gente falou do absurdo que era. Eu vou mostrar porque é um absurdo. Concedeu 9 bilhões, porque o pessoal falava, 3 bilhões, 2 bilhões, 9 bilhões e meio durante o segundo turno. Em 22 dias, põe aqui um pedaço da matéria, que é interessante. Aqui, ó, olha só, os 9... uma parte dessa galera foi levada a acreditar de que estava ganhando dinheiro aí do governo e que o Bolsonaro ia pagar a dívida deles depois, hein? Pensa na sacanagem, que é isso? Que eu já te mostro outra sacanagem bem parecida. 9 bilhões e meio foram concedidos em 22 dias. Isso não pode ficar impune. Chega de tudo ficar impune. O que aconteceu com o Nardes, o ministro do TCU, que falou aquelas besteiras? Nada, sumiu, ninguém mais fala disso. O que aconteceu com o Milton Ribeiro, que era o ministro da Educação, que tinha história, deu um tiro no negócio, tinha o negócio das Bíblias, de barra de ouro. O que aconteceu? Nada, ninguém mais fala disso. O que aconteceu com o Roberto Alvim, o cara que imitou o ministro do Hitler em rede nacional? Nada, ninguém mais fala disso. O que aconteceu com o Sérgio Camargo, que destruiu a Fundação Palmares, que mandou acabar com o livro? Nada, ninguém mais fala disso. Essa lista dos esquecimentos nacionais ela é longa. Se ele continuar por aí, não volta para o assunto nunca mais, o Moreira. E a gente tem que falar sobre isso que eles fizeram. Gente, essa história do crédito consignado, deixa eu desenhar aqui para vocês, só para vocês entenderem rapidamente. Isso, essa é a parte boa. Aqui, deixa eu chegar para cá. Acho que aqui dá para ver e a Vivian também consegue ver. Olha aqui. Essa é a parte boa. O crédito consignado ele foi feito da seguinte maneira. Hoje, você tem aí, ao longo dos próximos meses, tá? Pagamentos para as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade. As pessoas que, enfim, estão desempregadas, pessoas que não conseguiram trabalhar durante a pandemia, pessoas que estão com uma renda muito baixa familiar, tem todos os critérios lá. E essas pessoas, elas têm direito, se passar a PEC da transição, R$ 600 por mês até, enfim, ao longo dos próximos anos. O que o crédito... Isso aqui é importante que recebesse no mês 1, no mês 2, no mês 3, no mês 4, tá? Aqui eu estou botando, ela não para daqui a 2 anos, mas eu estou botando aqui no mês 24 por causa do crédito consignado. O que acontece? Isso é feito para todo mês o cara saber que recebe, ou a maioria até, aliás, que recebe, são mulheres, receber R$ 600. Porque no mês que vem vai ter que comprar comida. Não dá para você chegar e falar assim, eu vou comer tudo esse mês e não como os próximos 4 meses. Não dá. Quem hiberna é o urso. A gente todo dia tem que acordar, trabalhar, fazer as coisas, pagar as contas. Então, por isso, que isso é um dinheiro que tinha que ser recebido todo mês. Só que aí é o seguinte. Primeiro, Bolsonaro queria
se eleger e os bancos queriam ganhar dinheiro, juntou a fome com a vontade de comer. Então, qual a ideia que os caras tiveram? Vamos pegar o seguinte, vamos pegar 40% desse valor, então 40% desse valor aqui, ó, R$240 por mês. Então, você pega R$240 por mês e faz o seguinte, oferece para essas pessoas para elas receberem hoje. Se você soma aqui esses R$240 de todos esses meses juntos aqui, você vai chegar a um valor, R$240 vezes 24, vai chegar a um valor perto de R$6.000. Vai ser 5.700, eu não sei se é 5.760, alguma coisa assim. Você chega a um valor perto de R$6.000. Você pega esses quase R$6.000 que ela ia receber ao longo desse tempo e você paga, sabe quanto para ela hoje? Desses R$5.760, você pega e paga para ela hoje o seguinte, R$2.400. Você só paga isso aqui. Esse pedacinho todo aqui vai para quem? Para o banco. Tá explicado? Tá explicado, né? Acho que a gente conseguiu entender. Vamos olhar para o quadro dele e vamos nos concentrar no número 24. Que é para quê? Para fazer gracinha homofóbica? Não, de maneira nenhuma. Que é para entender o que mudou nessa história do consignado do Auxílio Brasil. Você podia pegar o empréstimo para parcelar em 24 vezes. Essa é uma das coisas que mudou, tá? Essa é uma das coisas que mudou. Vamos dar uma olhada em como é que estão essas alterações. A gente tem aqui essa manchete. Olha lá, ó. Consignado do Auxílio Brasil. O governo está reduzindo de 40% para 5% o limite de desconto mensal do benefício. Lembra do quadro do Eduardo Moreira agora, né? Vai te ajudar. E lá na gravatinha, ó, taxa de juros terá novo teto de 2,5% ao mês. Linha de crédito era criticada por especialistas por comprometer renda dos mais pobres, né? Da Alice Cravo, na Folha de São Paulo. Vamos dar uma olhadinha no texto dela para saber exatamente aí o que mudou. Olha lá, ó. Além do que estava no título, né? Então, além disso, o governo determinou que o número de prestações não pode exceder 6 parcelas mensais sucessivas, né? E a taxa de juros não pode mais passar de 2,5%. Antes, os pagamentos tinham limite de 24%. Na prática, o governo limitou o comprometimento do benefício em dívidas. Opa, então está reduzida, entendeu? A sua capacidade de endividamento a partir desse auxílio. Ou você pode dizer de outro jeito, né? Está reduzida a possibilidade do banco de, através de um consignado, levar aí uma parte do auxílio do pobre, né? As alterações valem apenas para famílias beneficiárias do Auxílio Brasil que não tenham ainda contraído o empréstimo consignado até essa quinta-feira. Então, quem pegou já era, segue as mesmas regras, né? A medida provisória que autorizou a concessão de empréstimo consignado foi sancionada pelo Bolsonaro, foi em agosto do ano passado e, na ocasião, também foi liberado esse tipo de crédito para quem recebe o benefício de prestação continuada, o nem tão famoso BPC. Pois, Ana, estão aí então as informações, né? A gente já esperava mesmo alguma autorização ou alguma alteração nessa farra, e eu não sei, tendo demais, eu achei que iam acabar com esse troço. Agora eu não sei qual é a viabilidade, não sei se dá para acabar com esse negócio aí através de medida provisória, porque para fazer valer, a Câmara dos Deputados teve que votar esse troço, viu? Os deputados concordaram com isso. Mas daí tem muitas questões sobre como e por que os deputados concordaram com isso, né? E o como e o porquê passam, entre outras, né, entre outras razões, entre outras coisas, outros fatores, pela comunicação, que, sem querer de novo puxar né, a questão para a comunicação, mas é o que a gente faz, quando você posiciona publicamente o empréstimo né, consignado do Auxílio Brasil, né, posiciona isso, né, como não é algo que é para ajudar as pessoas, fica muito difícil e às vezes, né, as instâncias ali que vão aprovar isso se veem numa situação de não querer se comprometer e dizer, não, eu vou negar essa possibilidade de empréstimo aqui, porque numa
guerra de narrativas, eu odeio esse termo, mas é o que vem acontecendo com muita frequência, a política está cada vez mais baseada em guerra de narrativa. Essa história estava se desenhando publicamente ali como uma benesse, vendida como uma benesse do governo, como uma bondade do governo, quando, na verdade, né, e aí o papo maravilhoso do Eduardo Moreira, não é, né? É uma benesse para os bancos e não para as pessoas que de fato precisam do auxílio. E eu tenho cá comigo um pouco de dúvida, uma hipótese de que talvez o motivo para não extirpar completamente esse empréstimo passe por aí também, né? Pela possibilidade disso ser entendido com, puxa, mas o governo não quer abrir aí uma linha de crédito para as pessoas, as pessoas podiam pegar dinheiro tal, e viver e tal, e o governo está deixando de oferecer isso para ela. Então, você é quase como uma redução de danos. Uma redução de danos. Redução de danos, porque está mais do que claro que o empréstimo consignado, ele é danoso. Eu sei que é difícil, às vezes, para as pessoas entenderem isso, porque você está emprestando um dinheiro, né, eu vou poder fazer uma coisa agora com isso. Só que é um juro abusivo, absurdo, e a ilusão de que você vai ter mais dinheiro. Na verdade, você vai acabar comprometendo todo o teu auxílio, e o auxílio vai ter muito mais função de vazar direto do teu bolso para o banco. E o que é pior, né, de forma garantida, porque ele é consignado, ele vai sair da tua conta, queira ou não. Junta com isso, né, os planos que tinha ali... agora, não sei, o Hilke, que estava dizendo que tinha um projeto, né, na Câmara também, para que uma pessoa com somente um imóvel pudesse ser dado como garantia em empréstimo, né, então o banco poderia tomar o único imóvel da pessoa. Então você imagina a catástrofe que estava desenhada, né, a possibilidade de botar as pessoas, que são as pessoas mais necessitadas, numa posição, numa situação econômica de extrema vulnerabilidade, deixando elas à mercê da ganância e da predação dos bancos. Então, você precisa, isso para mim é patente, você precisa retornar isso. A minha hipótese é essa, de que talvez não tenham cortado tudo, porque poderia gerar uma insatisfação muito grande também, né? Ana, quando a gente fala que o bolsonarismo é golpista, a gente normalmente se refere, sei lá, à invasão de um palácio do Planalto, por exemplo, né? Mas também tem esses golpes assim, ralé, né? Tipo, conceder esse auxílio consignado, daí fazer circular no grupo de zap bolsonarista a informação de que, reeleja o Bolsonaro, que você não vai precisar pagar o empréstimo que você pegou. Isso aconteceu, né? E eu disse que eu ia trazer outra maldade parecida, teve isso aqui, ó. Então, olha lá, uma capa do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil diz que vai atrás de quem fez isso aqui. Diz que quer a cabeça de quem fez isso aqui. Diz que vai tomar providências jurídicas, né? Então fingiram lá uma capa do Jornal do Brasil dizendo que o Lula confiscaria a poupança. Ana do céu, isso é uma tristeza, Ana. Você vai ver o grupo bolsonarista, não pelo impacto político que isso possa ter contra o Lula. Isso é o menor problema. Ana, as pessoas dizendo assim, vai confiscar? Era 50 o limite? Eu vou sacar 10. Daí os caras já começam, Ana, a dar conselho um para o outro, onde é que esconde o 10, o que compra. Daí daqui a pouco aparece alguém para mandar a pessoa pegar o dinheirinho da poupança e comprar Bitcoin no mesmo grupo. E tudo começa com isso aqui. Tudo começa com isso aqui. Isso aí para mim é golpe. Isso aí para mim é dar golpe para tomar o dinheiro do velhinho, sabe? Então, me deixa muito triste, assim. A gente tenta ser discreto a respeito dessas informações dos grupos aí, que é para poder também circular, né? Sem ser percebido. Mas é isso que está rolando, Ana. Então, é isso que é importante. De novo, desculpa se eu estiver puxando demais a brasa para a sardinha, mas é importante entender como essas coisas são comunicadas, e, aliás, não apenas, né, na mídia tradicional, na mídia hegemônica, mas também como isso é comunicado em redes, em memes, em grupo de WhatsApp, enfim, entender como essas informações se processam,
para entender também como combater e como lidar. Não basta só pensar, o que eu quero dizer é isso, não basta só a gente pensar no aspecto econômico de como se processa essa questão, mas também de como isso é recebido e o quanto essas forças também influenciam, né, nas decisões. Se você nunca precisou dos serviços de uma demolidora, talvez você não saiba o quanto esse mercado evoluiu nos últimos anos. Explosões, por exemplo, são coisa do passado. O material é caro e a mão de obra consome muito tempo. Existem soluções mais modernas e a Braskem é líder nesse mercado. Com sua técnica revolucionária, a Braskem executa seus trabalhos de demolição de maneira sustentável. Com a técnica Braskem de demolição, uma camada de solo é retirada debaixo da construção, de maneira precisa e eficiente, sem explosões, sem sujeira e sem barulho. A Braskem Demolições tem tradição e experiência no mercado. Apenas em Maceió, Alagoas, a empresa já executou mais de 30 mil demolições. Por favor, pesquise e descubra a satisfação dos clientes da Braskem. Braskem, ninguém denuncia porque ela anuncia. O produtor de conteúdo adverte. A referida empresa obviamente não patrocina esse vídeo e por responsabilidade jurídica somos obrigados a explicar a piada, estragando toda a graça que a mesma eventualmente pudesse ter. Pela sua compreensão, o nosso muito obrigado. A mesma é foda, né? Texto jurídico.